logicamente está em suas mãos. Boa noite, PC, e seja bem-vindo ao Pimba nos Esportes. Boa noite, prazer estar aqui falando com os amigos, né? Eu tinha já uma conversa com o Independente acho que foi no ano passado, né? Infelizmente não deu certo e eu precisava eu tinha assumido um compromisso com a equipe do Vossen, né? Mas esse ano a gente se reuniu uma semana passada, eu, o Marinho e o Gaia, e a gente se acertou. Deus queira que as coisas aconteçam da maneira que a gente planejar, né? Para que a gente possa não só levar o Independente a um lugar melhor, né? Na competição, mas também na estruturação do clube, né? Eu tenho alguma experiência a respeito, né? Já passei por várias equipes aí, então acho que eu posso dar um pouquinho de contribuição nesse sentido também, logicamente se me for pedido, né? E já começo uma pergunta nesse sentido, viu, PC? Quanto tempo você tem de experiência já nessa nessa divisão do que o Independente vai disputar ano que vem? Eu comecei a trabalhar no futebol como treinador em 2001, né? Eu fiz a Série A2 pelo Paraguaçuense, depois fiz a Série A3 pelo Garça, depois eu fiz Taubaté 2011 na 3, eu tive o acesso com o Taubaté, né, em 2009, aí permaneci em 2011 e 2013. De 2013 para cá eu estou na segunda divisão. Então, 9 anos você já tem experiência nessa mesma divisão. Desses 9 anos aí eu conquistei um acesso com o Taubaté e acho que eu cheguei 4 vezes na semifinal, 4 vezes. Hoje, a gente sabe da dificuldade de você conseguir um acesso nessa divisão, pela dificuldade de você encontrar peças, jogadores que de repente vêm de acordo com o seu pensamento, sua filosofia de trabalho. Sei que você está há praticamente aí 9 anos nessa divisão, então você tem larga experiência tanto no esquema tático, da forma como você já tem um modelo de jogo na cabeça, sabe como que funciona essa divisão. Sim. Diante dessa dificuldade que tem para o acesso, o torcedor do Independente só tem uma mentalidade, PC. Você sabe que está assumindo o Independente, sabe, você é limeirense, sabe o tanto de torcedor que tem, e o torcedor do Independente só tem um pensamento, uma visão nesse sentido, é o acesso. Então você assume o Independente já com uma responsabilidade grande de levar o Independente o ano que vem para uma Série A3. Diante dessa dificuldade, ou das dificuldades que a gente sabe que tem, você acha que o problema maior nessa divisão é o financeiro? Logicamente que não é só nessa divisão, né? Acho que o futebol como um todo, a despesa diária ela é muito grande, seja na primeira divisão, seja na quarta divisão, que é onde que a gente atua hoje, né? Eu acho que a dificuldade financeira é de uma forma geral. Mas a gente tem que trabalhar com os pés no chão, né? Aquilo que eu coloquei pro Marinho e pro Gaia, né? Que são os dois que eu tive contato, né? E a gente se entendeu. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas bem pensado, né? Para não ter problema depois, porque depois que a gente assume um compromisso, a gente não pode fugir, né? Então dentro disso também, a gente conta com a colaboração de todos aí, né? Para que a gente possa fazer uma equipe equilibrada, né? Logicamente que eu tenho algumas alternativas, né? Assim, na minha mão já, alguns jogadores que já trabalharam comigo e já conhecem bastante a divisão, né? Isso se torna um pouco mais fácil para mim, porque o jogador a divisão não é surpresa para ele, né? Só que tudo isso aí precisa de dinheiro, né? A gente precisa ter um clube, um respaldo, logicamente, para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, aquilo que prometer para o jogador cumprir, né? Dar uma boa alimentação para o jogador, né? O Independente tem uma casa do atleta ali que é razoavelmente boa, né? A gente precisa dar uma melhorada ali. Algumas coisas que a gente precisa fazer, nós vamos fazer com paciência, temos algum tempo para isso ainda, né? Logicamente, o tempo às vezes parece que é muito, mas se você não fazer as coisas acontecerem, ele passa muito rápido, né? Então nós temos que já começar a trabalhar pensando na próxima temporada, né? E para fazer aquilo que a gente se predispôs a fazer, né? Deixar o Independente bem equilibrado, né? Como equipe e como clube, né? Você já começa a trabalhar, só um minutinho, viu? Você já começa a trabalhar a partir de quando? Nós vamos ter uma reunião, acho que segunda-feira, eu, o Marinho, o Gaia e alguns diretores lá, para a gente traçar um plano. Eu deixei uma programação, né, de competição pro Marinho, né, e pro Gaia, e
que a gente vai começar a formar o grupo, né, para a próxima temporada, já agora, né, mas a gente vai assim, fazer algumas avaliações em campo aí e tal, mas a gente já tem alguma coisa assim, a gente tem que ter alguma coisa já pré-combinada com alguns atletas, né, para que na época que eles se apresentarem a gente tenha uma equipe assim, pelo menos uns 60%, 70% de uma equipe bem formada, né. Tá certo que agora tá no início, você vai sentar, vai fazer uma reunião ainda com os dirigentes da equipe do Independente, mas alguma coisa eu tenho certeza que você tem em mente. Eu digo no sentido de formação de equipe. Eu acho que você já deve ter pelo menos o esqueleto, a base do time já na cabeça, e depois as coisas eu sei que vão acontecendo, tem muitos jogadores por passar, sim, até por avaliação. Sim. Mas você já acha que esse tempo é o suficiente para você já começar contato com os jogadores? Porque você deixa para frente mais 1, 2 meses, aí você acaba até perdendo o atleta, sim, porque alguém chega na frente e acaba fazendo um pré-contrato. Para isso a gente tem que ter algum respaldo financeiro, né? E é atrás disso que a gente vai correr atrás, né? Esse tempo que a gente tem, para que aquilo que a gente combinar com o jogador, né, com o atleta, a gente realmente efetivar isso, né? Eu tenho alguns atletas que já trabalharam comigo 2, 3 anos, né, que tem idade para essa divisão. Essa divisão ela é nivelada pela idade, né? E isso é um diferencial, né, para o jogo ficar mais rápido ou com mais força, né? Acho que a idade ela dificulta um pouco, né? Para mim não é nenhuma novidade, eu já tenho alguma experiência com esse tipo de jogo, mas a gente tem que procurar os atletas que realmente entendam a divisão, né? E não chegar no campeonato e ser surpresa para eles. Dentro disso que a gente vai atrás, eu tenho assim um banco de dados no meu computador, né? Que eu tenho os atletas que já trabalharam comigo, outros que a gente procura dar uma olhada e ver, né? Então, eu acho que a gente tem que se estruturar, né? Para aquilo que a gente combinar, a gente realizar. Essa é a principal intenção nossa nesse primeiro momento, né? Fazer uma reestruturação assim, para a gente não ter problema no andamento da competição. Deixar tudo planejado, né? Já as viagens, já aquilo que vai gastar com o atleta, com a alimentação. Fazer realmente um clube... É um planejamento. Um planejamento, né? Sim. Logicamente que isso aí não é uma função minha, mas eu posso ajudar de alguma forma a colaborar, né? A gente que permeia nessa divisão. Nessa divisão você tem que cruzar e correr para a área, né, PC? E eu tenho assim, muitos jogadores que é de minha confiança, e a recíproca também é verdadeira, né? Eles também esperam o momento que eu começar a trabalhar para eles virem, né? Então, a gente já tem alguma coisa combinada assim com alguns atletas, né? Que já trabalharam comigo esse ano, trabalharam comigo ano passado, né? É só a gente começar e pôr. E o PC vem já com a comissão técnica? Eu tenho duas comissões assim que já trabalham comigo, né? Aí eu tenho que ver o que o clube pode oferecer para a gente trazer A ou B, né? Agora a comissão eu acho que é muito importante, né? A gente não pode errar aí, não trazer por amizade, né? Tem que trazer por competência, né? Futebol não dá para ficar brincando, né? Eu tenho confiança naquilo que eu faço, eu não estou aqui brincando de ser treinador, faz muitos anos que eu estou nessa divisão, faz muitos anos que eu estou nessa profissão, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Eu gosto que a alimentação seja boa, eu gosto que a casa seja limpa, eu gosto que o campo seja bom, aquilo que precisa fazer, né? Eu gosto que os atletas cumpram aquilo que a gente pré-determinar em contrato, e o clube também, né? Então, assim, eu não vim aqui para brincar, não estou no Independente para brincar, nós temos que fazer a coisa certa se a gente quer colher um resultado, né? Tem aqueles azarões que faz as coisas erradas e às vezes dá certo, mas é 1 em milhão, né? A gente tem que fazer as coisas certas para as coisas andar bem. E dentro disso a gente conta com a colaboração de todo mundo que puder nos ajudar, né? Eu acho que a torcida Independente é uma torcida atuante, eu já fiz jogo contra, já fiz jogo a favor, né? Eu acho que pode nos ajudar muito a respeito, né? Agora eu tive em Taquaritinga essa última competição, média de público de 1.500, 2.000 pessoas, ajuda muito o clube, né? Acho que a torcida praticamente ela faz a folha de pagamento dos atletas, né? Então a torcida Independente também é uma torcida presente. Na nossa época de jogador e agora acho que não é diferente, é só ter resultado. Futebol e na vida em comum tem que ter resultado, né? Conforme você vai ganhando os jogos, vai... O PC, responde essa então, do Carlos Roberto Godoy. Ele perguntou se você aposta um time mais forte fisicamente
Ou não tem essa com você? Eu acho que o jogador tem que saber jogar futebol, independente do tamanho. Agora, Sim. eu, particularmente, em algumas posições, eu faço questão que ela seja da forma que eu penso futebol, né? Eu acho que a gente tem que ter uma zaga alta, né? Um goleiro com uma altura boa, logicamente que tem que pegar acima de tudo. Tem que ter né? qualidade, né? Os atacantes de frente, eu gosto que os da beirada não precisa ter muita estatura, tem que ter velocidade. Agora, um que eu gosto que seja centralizado, eu gosto de ter estatura, principalmente porque você pode mudar o jogo, né? Dependendo de como tiver o jogo, você bota um cara de 1,90 m lá, faz alguma diferença, Sim. principalmente nessa divisão, né? Acho que depende, né? O jogador tem que saber jogar acima de tudo, mas algumas posições eu faço questão que ela seja mais... eu tenho um pouco mais de Os força, que né? chegam até Limeira, até para dirigir a Internacional ou para o Independente e tudo mais, treinadores que a gente já conversa, o próprio Paulo Roberto, que esteve na Inter, mas não esteve, chegou e já foi embora. Ele diz, até o Tatinha gosta bem de frisar isso em muitos programas, que ele dá prioridade para um 9 e um 10. Ele fala que esses dois aí, nas antigas, o 9 e o 10 eram os caras que resolviam de fato. Hoje a numeração já não importa tanto. Mas seguindo nessa linha, você acha que também na segundona isso vale também ter um 9 e um 10 ali experiente ou com... Você pode injetar um pouquinho mais ali, eu digo no questão financeira, trazer bons jogadores, ou na segundona já é mais diferente do que na elite ou algo assim? Eu acho que futebol só muda a camiseta, né? Logicamente, e a qualidade do jogador. A gente tá falando de jogador do Flamengo, o jogador que vale 1 milhão, ele responde por 1 milhão. Sim. O jogador do Corinthians vale 300 mil, ele vai responder por 300 mil. Na segunda divisão é a mesma coisa, né? Acho que eu priorizo, eu sempre levo um goleiro, né? Acrescento De confiança. de confiança, né? Um goleiro que já um pouco mais de rodagem, né? Não importa a idade. E os que fazem diferença realmente é o 10 e o 9, né? Se você tiver esses três assim à mão com característica boa, que entenda a divisão, acho que é um caminho... Dá pra dizer então que você deve priorizar essas 3 posições na montagem desse esqueleto do time aí. Eu sou um treinador conservador também, né? Eu gosto de uma equipe que tenha boa pegada, porque a divisão exige, difícil, entende? né? Então não adianta você ter um 10 como o Ganso na divisão, por exemplo. Se você não tem um time né? que jogue por ele também, né? Ele vai pegar uma vez na bola. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estava no União Barbarense como jogador há muitos anos atrás. O Oswaldo, que jogou no Grêmio, eles simularam um jogo lá, um treinamento coletivo com uniforme. Os caras do Japão vieram contratar o Oswaldo. O Oswaldo tinha sido campeão mundial pelo Grêmio. Sim. Ele pegou 2 vezes na bola. Nossa. Porque o ritmo da Diferente. intermediária era totalmente diferente da primeira divisão. A hora que acabou o jogo, ele falou, mano, não peguei na bola, mas os caras vão me levar. Então eu acho que tem que ser um 10 e um 9 bom, mas que entenda a divisão, né? Ô PC, tem muito treinador que monta a equipe no esquema tático de jogo, decorrente das características dos jogadores. Até porque você não sabe ainda que time que vai ser montado pelo Independente. Mas como você disse, eu sou conservador, eu tenho uma filosofia, né, e gosto de seguir. Independente dos jogadores que vieram, você já tem um planejamento de jogo. Você tem um esquema tático já formado. Até pela experiência que você tem pela divisão, Sim. ou você vai jogar de acordo com os jogadores que Não, chegarem? eu tenho já um negócio que eu acredito, né? Pré-definido. Que eu acredito. Não importa se eu vou jogar contra o Flamengo ou contra o Lemense, né? Eu vou fazer aquilo que eu entendo como futebol, né? O que eu preciso fazer para ganhar, né? E é dentro disso que eu faço as minhas equipes, né? É dentro daquilo que eu penso futebol, né? Não posso fazer futebol com a cabeça dos outros, né? Do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino uma equipe que ela possa ter menos problema na parte defensiva e ter mais soluções na parte ofensiva, né? Aquilo que eu penso, eu procuro já programar. Você acredita que antes, nessa né? divisão a parte física conta muito? Muitíssimo. Pela própria juventude, né? Essa parte física que eu estou dizendo, viu, Igor? Sim. Pra você entender, é o biotipo do jogador. Sim. Não é o jogador que corre bastante, é o né, jogador mais forte. As minhas equipes, todas elas, 1,85 m para lá. Então eu não jogaria nunca no seu time. Você jogaria porque você era bom, cara. É aquilo que eu falei pro torcedor que agora de pouco falou aí, né?
Não adianta o cara ter 1,85 e não saber jogar, né? Não era o seu caso, né? Você era baixinho, mas jogava pra caramba. 1,48, mas jogava bem. Jogava bem. Jogava bem. Isso da forma correta. Eu queria perguntar pro PC sobre essa tradição do Independente de Limeira, né? Se você quer usar isso também a seu favor, no seu trabalho, porque a gente sabe que conforme o Independente vai bem na competição, o torcedor abraça também. Nós estávamos falando da questão psicológica, isso ajuda os jogos de casa, dentro de casa também, né? O apoio do torcedor é fundamental para você conquistar um acesso. Muito, sempre foi, né? Eu acho que a torcida do Independente é uma torcida, pelo menos assim, que eu fiz jogo contra e a favor também, é uma torcida presente, bem aguerrida, né? Acho que, e o próprio estádio nosso ali, né? Ele dá uma condição de você jogar de uma forma mais assim, em cima do adversário, né? Logicamente que a gente tem que tomar os cuidados necessários, mas acho que a torcida ali tem tem uma parte muito importante para nos ajudar, né? Porque a acústica do local, né? O próprio espaço ali, o campo nosso é um campo que tem as dimensões assim, é bem apertado, né? Eu acho que para essa divisão eu adoro. Eu não gosto quando você vai no Prudentão lá, você escuta o cara falando nada, chega 2 horas depois. Jogar segundo ano no né? Limeirão não dá, né? Mas o ambiente ali eu acho que é favorável para nós. Olha, né? tem um detalhe importante também. Eu tive uma conversa agora, recente, tá, questão de horas até. O Carlos Lino, que faz parte da diretoria do Independente. E foi criado hoje também mais um departamento de cinco né? pessoas para tomar conta da parte financeira. Eu acho que isso é um trabalho muito importante no sentido de dar credibilidade, principalmente para quem quer ajudar o Independente, que quem quer patrocinar. Segundo o que o Carlos Lino me passou, que no mínimo 3 desses 5 integrantes têm que ter assinado para que a verba possa ser liberada. Então acho que ficou um negócio muito transparente. Eu acho que isso é uma boa notícia, né, PC? Para quem realmente quer buscar algo diferente e trazer credibilidade. Carlos Lino, Roberval Massaro, André Luiz Massaro, Fábio Sartori e José Roberto Vieira da Silva Campos Júnior. Perfeito. É o membro. Eu acho que nenhum clube desses que são emergentes hoje, eles começaram grande, né? Não começaram super organizado, eles começaram se organizando. E isso não é uma utopia minha. Eu acho que o Independente pode ser grande também, como o Internacional pode ser grande também. Agora, cada passo ele tem que gerar confiança no torcedor, confiança no empresariado, né? E não o contrário. Eu acho que isso é uma coisa que você citou aí, muito importante, a transparência em cima daquilo que a gente está fazendo, né? Aquilo que eu disse, o jogador que vem para cá, eu tenho que ter confiança nele e ele tem que ter confiança em mim. E eu confiança na direção, né? Eu acho que esse tripé, ele tem que funcionar no futebol, na empresa, em qualquer área da nossa vida. Eu acho que a confiança e a transparência é de suma importância. E no Independente não tem que ser diferente, né? Você pretende trabalhar com quantos jogadores no elenco? Eu acho que pode 26, né? 26, se não me engano, se não mudou nada. Mas a sua preferência é de quanto? Eu sempre levo... No limite mesmo, no máximo? Mas assim, eu começo geralmente com 19 e depois eu vou aumentando. Se deixar também umas fichas aí de reserva numa necessidade. Porque às vezes machuca ou a gente erra alguma coisa, né? Campeonato longo, né? Mas de começo eu contrato uns 15. O início do campeonato está previsto para quê? Meados de abril? Imagina, a segunda divisão sempre começa começo de abril, né? Finalzinho de maio. Logo depois que termina a primeira. Parece que o Reinaldo... isso aí é uma coisa que ele já vinha fazendo, já está se programando, talvez não seja esse ano, mas ele vai dividir a divisão em 2 aí, né? Com jogadores, você pretende, D2, pelo menos na sua cabeça, você pretende começar a trabalhar com jogadores já visando o campo a partir de quando? Então, eu passei uma programação para o Marinho e para o Gaia lá. Eu sempre preciso de 2 meses, 45 dias para realmente que antecede a competição, né? E isso vamos dizer, a garantia do meu trabalho, né? Eu não posso fazer uma coisa que eu não acredito, né? E eu acho que esse tempo é um tempo razoável. Então seria o limite máximo até fevereiro. Dias. Até fevereiro você está com o time pronto. Sim. Até lá a gente vai fazendo avaliação. Nesse período aí você vai trabalhar com avaliação. Isso, Mas é aquele processo que eu te falei, PC. Se você deixa de contatar esses jogadores que você tem em mente, que possam já estar montando o time, e você deixar lá para janeiro, fevereiro,
corre o risco de alguém chegar na frente. É que isso aí, Tata, na divisão não é uma coisa que você consegue efetivar, mesmo porque isso tem despesa. Né? Essa situação, você fala do Independente, esse time que vai chegar na frente vai ser a mesma. Então você acha que vão começar a procurar jogador para contratação a partir de janeiro? Mas eu tenho já uma carteira de jogadores, né? Então, para mim... Você fica apalavrado? Eu fico apalavrado, sim. Entendi. E eu acho que a confiança entre nós, ela é mútua e dificilmente um escapa, né? Quantos jogadores tem na cabeça do PC? Eu tenho alguns. Não, na cabeça. Não estou dizendo que vai ser para contratado. trazer, assim, eu tenho uns 20 jogadores. Porra, então, tô falando para você. Essa é a diferença de quem trabalha na divisão. Porque assim, não dá pra você... você não pode trazer um jogador para fazer teste, assim, na divisão, né? O jogador que tem que vir já tem que conhecer, ou me conhecer, ou conhecer a divisão, né? E outra, ele acabou de sair, ele já tá praticamente, dependendo da idade, já quase que estourando profissionalmente, Você sabe que né? eu tive um problema esse ano. Eu fui em praticamente 3 semifinais consecutivos, né? Com o Oswaldo Cruz, com o Vossa e com a Cisense. Em 3 nesses últimos anos aí. E o ano passado eu fui com o Vossa e aquela vez que eu vim aqui, eu tinha meio que conversado já, apalavrado com eles. Eles tinham me oferecido um dinheiro já assim, antes da competição, então não tinha como eu fugir do compromisso, né? Mas eu tive um problema lá em Assis, porque como eu tinha trabalhado no Assisense e a rivalidade lá é muito grande, os dirigentes não quiseram que eu levasse os caras que trabalhou comigo lá para o outro time, para o Vossen. Então eu tinha ali 15 jogadores com idade e que conhecia a divisão. E eles não aceitaram. Eu tive dificuldade por causa da eu tive que ir atrás de outros caras, entende? E aí a gente não conseguiu trazer, porque assim, o jogador até ele vir e entender o que está acontecendo, Sim. demora um tempo, né? Agora tem clube, por exemplo, o Prudente, ele foi lá, contratou 28, pagando 7, 8 mil. Não vai errar. Você acha que gira em torno de quanto, mais ou menos, PC, um elenco hoje, dia 3 meses? Não entendi. Dia Só de 3? jogadores. Não, de Bezinha. de Bezinha. Uma folha. Depende, né? Por exemplo, o Grêmio Prudente gastou 250 mil para subir por mês. O Quinjaú, essa última folha deles também não fugiu disso. Não Mas subiu. Itapirense eu acho que não chegou nisso. Mas Itapirense não foi nem 30% disso. Subiu sem gastar nada praticamente. Subiu com 2 jogadores da Inter. Mas o que fazia diferença lá era o atacante. Mas pode lá, girar em né? torno aí de 50, 60. Acho que pode ser a nessa média faixa. dos clubes aí é mais ou menos Mais isso. ou Você menos vai ter isso, que trabalhar nessa média. Eu acho que é a realidade da segunda divisão, nem é minha, não. Não estou dizendo que o Independente sim. vai trabalhar nisso. Eu estou dizendo uma média. O Taquaritinho que eu tava lá agora, eu gastava isso. Numa média. Era uma média. Bom,